Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia pra vocês. Então já mete o dedo no like, se inscreve aí que vai estar ajudando muita gente. Hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos aí. Notícia bombástica aí pessoal, então vamos reagir. Urgente, gravíssimo, para o que você tá fazendo, porque Moraes põe tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, faz novas buscas e apreensões, faz outras duas coisas cruéis que são inacreditáveis e impacta as eleições, completamente sem limites. Nós acordamos hoje com essa notícia inacreditável de uma nova operação da Polícia Federal nessa manhã contra Jair Bolsonaro e dessa vez Alexandre de Moraes surtou de vez. Eu vou mostrar para você agora os 3 pontos mais importantes para você entender o que está acontecendo. Primeiro, o que Moraes disse na decisão contra Bolsonaro. Segundo, eu vou mostrar para você uma restrição cruel que ele impôs contra Bolsonaro que interfere na família, algo sagrado, tornando essa decisão não só ilegal, também imoral. E por fim, eu vou mostrar para você outra medida cruel que viola nossos direitos humanos mais básicos que nem Lula sofreu na Lava Jato. E no final vou trazer um plus, um extra, um insight de aonde Moraes quer chegar com isso tudo e isso vai te arrepiar, porque impacta o nosso futuro. Você vai ver que o Moraes mais do que dobrou a aposta, ele quintuplicou a aposta, ele chutou o balde, chutou o pau da barraca, ele barbarizou nas ilegalidades e na própria imoralidade, ferindo os limites de todos aqueles que entendem que o Estado não pode ultrapassar certos limites, ele simplesmente acabou, explodiu com esses limites. Bora lá então com a coluna da Mônica Bergamo, que foi quem mais trouxe informações sobre a fundamentação da decisão do Moraes, que foi dada depois de uma representação da PF e de parecer favorável da PGR. Acompanha aí, ó. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e tem iniciativas que caracterizam os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Ministros da corte já desconfiavam e tiveram indícios de que Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump nos Estados Unidos. Como assim? Como assim? A própria PGR e o próprio Alexandre de Moraes já tinham reconhecido que Eduardo Bolsonaro não estava cometendo crime nenhum ao denunciar os abusos do Supremo lá nos Estados Unidos. Eles reconheceram que era liberdade de expressão, exercício de mandato parlamentar, tinham arquivado a investigação. Aí o que mudou foi que a Casa Branca e Washington passaram efetivamente a ameaçar com punições reais. Antes, o Supremo achava, não, é só espuma, não vai acontecer nada. Aí, quando a Casa Branca passou a efetivamente colocar suas mangas de fora, mostrar que ia agir, que não era a bravata dos Bolsonaros, foi só isso, e aí o STF se desesperou. Instauraram inquérito contra Eduardo Bolsonaro, e agora impõe restrições ao pai. Só que nada do que os Bolsonaros estão fazendo é crime, nada é ilegal. E o que torna isso tudo mais surreal é que essa operação acontece um dia, gente. Um dia depois do Trump mandar uma carta assinada para o Bolsonaro ontem. Olha o que disse o Trump na carta. Manifestei veementemente a minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política de tarifas. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto. Ou seja, Trump deixou claro, o tarifaço é por conta da perseguição judicial, dos abusos do STF, e aí o que acontece no dia seguinte à carta? Moraes barbariza contra Bolsonaro, usa o discurso de Lula de que Bolsonaro ataca a soberania, faz novas buscas, manda colocar tornozeleira eletrônica nele e faz mais 2 medidas cruéis que eu vou te contar agora. Agora, se o Trump faz esse aviso e aí vai o Moraes e dobra, quintuplica a aposta, chuta o pau da barraca, o que vai vir sobre nós? Mais tarifas, mais altas? Punições ao Brasil, aquela investigação dos Estados Unidos? Eles estão cutucando onça com vara curta e os males que virão a partir da atuação dos Estados Unidos contra o Brasil são de responsabilidade clara, inafastável de Alexandre de Moraes. Vamos agora para o segundo ponto e para o terceiro, para ver quais foram as medidas cruéis que o Moraes impôs a Bolsonaro, ultrapassando qualquer limite. Olha só, dá uma olhadinha aqui comigo.
Bolsonaro foi ainda proibido pelo magistrado de acessar redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Presta atenção nisso aí, gente. Essa medida de impedir o Bolsonaro de falar com o Eduardo Bolsonaro, seu filho, é mais do que ilegal. Ela é imoral. Ela ultrapassa a linha do que o Estado pode e não pode fazer. O Estado tem limites. Ele não é uma panaceia. Ele não é sobre os indivíduos. Ele existe para proteger os direitos individuais. Não é ele o estabelecedor dos direitos individuais. Ele tem que respeitar os nossos direitos. O Estado não pode fazer isso. Ele não pode cruzar essa linha. Não pode violar a família, que é sagrada. Se isso for permitido, isso que o Moraes está fazendo, o que impede daqui para frente que o Estado tire os nossos filhos, doutrine nossos filhos, faça uma lavagem cerebral em cima deles, ensine a eles o que o Estado quiser, como a gente viu acontecer em ditaduras comunistas? Pensando bem, gente, pensando bem, depois dessa decisão aí do Moraes de hoje, ditadura pode ser até um termo fraco para definir o que está acontecendo no Brasil. São pai e filho. Moraes, pai e filho. Isso é ilegal, é inconstitucional, é imoral, é desumano. É coisa de gente sem limites. É a mesma coisa de impedir o marido de se comunicar com a esposa. Isso não existe. Essa medida do Moraes violenta qualquer tipo de visão sobre o que o Estado é e os seus limites. Seja a visão liberal, seja a visão católica, seja a visão protestante. Se nós permitirmos que o Moraes impeça um pai de falar com o filho, ele pode tirar os seus filhos de você se ele quiser. Não tem mais limite. É só mudar a justificativa. O Estado vai tirar o seu filho, criança, e vai dizer que, veja bem, é pro bem dela. Porque não tem mais limite. Que país é esse em que nós estamos nos tornando? E não foi só isso, gente. O Bolsonaro foi ainda proibido de acessar e de usar as redes sociais. Isso é inacreditável. Nem o Lula, durante a Lava Jato, foi proibido de usar redes sociais. Aliás, ele não foi nem proibido de dar entrevistas, nem quando o Lula já estava condenado, cumprindo pena na Polícia Federal aqui em Curitiba. Nem condenado na prisão, porque na prisão o que aconteceu foi que o STF liberou as entrevistas de Lula. O próprio STF que hoje proíbe o Bolsonaro de ter contato com as pessoas. Lula deu entrevista para Folha, para Mônica Bergamo, para vários outros veículos de dentro da prisão. Isso aqui, gente, que a gente tá vendo, é censura pura e simples. E censura prévia, porque você não sabe nem o que o Bolsonaro vai dizer. Censura prévia é proibida pela Constituição. Lembre que Bolsonaro não tá nem na prisão. Então, é 10 vezes pior do que poderia ser se ele já tivesse preso. Mas mesmo preso, Lula não foi proibido de falar. E isso, lembre, gente, lembre. Um dia depois o Trump dizer que o Brasil vive um regime de censura. E agora eu vou dar um plus para vocês, um insight sobre tudo isso. Por que o Moraes está fazendo isso agora? Por duas razões. Primeiro, porque ele está entendendo que Bolsonaro estaria em um momento de fraqueza, por conta da insatisfação que o tarifaço de Trump causa na população em geral e no setor produtivo e empresarial. Contudo, isso é relativo, porque Bolsonaro, de outro lado, ele está sendo apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que está fazendo repetidos gestos de apoio a Bolsonaro. E isso é contrário à fraqueza. Em segundo lugar, porque Moraes está em guerra com o Bolsonaro e quer diminuir o poder de Bolsonaro de movimentar seus apoiadores, de chamar manifestações, de indignar a população. E se ele tira a voz de Bolsonaro, ele interfere nas eleições de 2026 e tira a capacidade de Bolsonaro de apoiar outro nome da direita. Diminui a chance da direita ganhar as eleições. Ele está derrubando o maior cabo eleitoral do Brasil. Ele diminui a chance de Bolsonaro fazer senadores, que é o que Moraes mais teme. Se eu te ajudei a entender esses absurdos que estão acontecendo e você acha tudo isso muito grave, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, curte o conteúdo, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada por aqui, que a qualquer momento eu venho com mais novidades. Motivos terríveis que estão ocultos na decisão de Moraes contra Bolsonaro. Eu vou contar pra você quais são e você vai ficar estarrecido porque o nosso futuro está em jogo. O primeiro tem a ver com o comportamento de uma hiena, o segundo com as eleições, o terceiro com a pesca diferente e o quarto com Donald Trump. E calma que eu já vou te explicar cada um deles, mas antes deixa eu dizer pra vocês que hoje às 19 horas eu vou fazer uma live no meu canal do YouTube em que eu vou destrinchar, esmiuçar, analisar com vocês do começo ao fim a decisão do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Vou ler nas entrelinhas, vamos entender os bastidores, analisar os fatos que saírem ao longo do dia. Então eu vou me concentrar agora no tema do vídeo e eu não vou falar da decisão como um todo.
Então, para acompanhar essa análise inédita das 19 horas, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo, coloca um alarme aí no seu celular para você não perder a live de hoje no meu canal do YouTube, que estará imperdível, e eu vou trazer coisas inéditas para vocês. Registra aí, 19 horas. E agora eu vou falar apenas de uma coisa que é assustadora, que são esses objetivos do Moraes. Quais são os 4 objetivos de Moraes com essa decisão humilhante que colocou tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, fez buscas e apreensões na casa dele, proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais, proibiu o Bolsonaro de falar com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro, e ainda proibiu o Bolsonaro de se aproximar de embaixadas ou de conversar com embaixadores e diplomatas? Qual o objetivo? Deltan, o objetivo é jurídico, é uma decisão cautelar, tem o objetivo de proteger as investigações, obstrução de investigação, blá blá blá. Não, gente, nesse caso não. Como eu vou mostrar à noite, a decisão ela não para em pé tecnicamente, não resiste a uma análise jurídica. E se o fundamento que é declarado para ela não faz sentido, se aquilo que ela diz que é a razão dela não faz sentido, então cabe a nós avaliar quais são os objetivos, e eu vou te falar os 4 objetivos da decisão, ou melhor ainda, como a gente não pode entrar lá dentro da cabeça do Moraes, tirar uma foto do que acontece lá dentro, eu vou te falar os 4 efeitos terríveis, e depois você me diz o que você acha que o Moraes está de fato buscando. Bora então para o primeiro objetivo ou efeito, que é o objetivo de qualquer guerra, como essa guerra que a gente está vendo agora do STF contra o bolsonarismo, que é enfraquecer o oponente. Sim, gente, enfraquecer o seu oponente, porque Bolsonaro não vai poder mais mobilizar suas tropas, seus apoiadores, as manifestações, por estar impedido de usar as redes sociais. Se você ainda não percebeu, isso é uma guerra, e é uma guerra declarada de Moraes e do Supremo contra Bolsonaro e o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, lembra? Eles vêm com uma questão de sobrevivência. Eles pensam que ou eles acabam com o bolsonarismo ou o bolsonarismo acaba com eles. E eles cheiram sangue como um tubarão. Ou, Deltan, o que isso tem a ver com hiena que você falou? Como uma hiena, gente, que vê uma presa ferida, vê o leão ferido, caído no chão, porque existe uma percepção a partir das pesquisas de que o tarifaço que o Trump fez teria desgastado o Bolsonaro e teria empoderado o Lula, que está conseguindo o Lula aí enganar a população numa série de vídeos, declaração pública, usando horário nobre de televisão para dizer que a culpa é do Bolsonaro. Quando Lula e Moraes são os grandes culpados. Dá uma olhadinha aqui nessa manchete aqui da Veja, ó. O presidente de Trump, tarifaço ajuda a popularidade de Lula e pressiona quem? Pressiona exatamente a oposição. Mas enquanto Moraes acha que o Bolsonaro ele tá fraco, gente, ele tá na verdade sendo apoiado pelo homem mais poderoso do mundo. E olha o que saiu na CNN hoje de manhã. Casa Branca acompanha a ação da Polícia Federal contra Bolsonaro, dizem aliados. A Casa Branca tá acompanhando isso em tempo real, gente. E a resposta deve vir rápido aí. E assim que vier, eu vou trazer aqui para vocês. Então, objetivo número 1 dessas medidas, enfraquecer Bolsonaro. Vamos agora para o segundo objetivo, que é o efeito eleitoral. Gente, claramente a proibição de Bolsonaro usar redes sociais derruba a força do maior cabo eleitoral da direita em 2026. O efeito é claramente, sem dúvida alguma, calar, amordaçar, silenciar a voz do Bolsonaro, que é inquestionavelmente o maior líder da direita do Brasil e da América Latina. Mas Moraes está antecipando algo que ele só iria fazer depois da prisão do Bolsonaro para decretar agora a morte digital de Bolsonaro e atingir Bolsonaro justamente onde a direita, eles são mais fortes, nas redes sociais. Eles já regularam as redes sociais e agora vem o golpe de misericórdia. Fechar a boca do Bolsonaro, proibir ele de estar na rede social, impedir que Bolsonaro fale ou que saia de casa. Isso é uma forma clara de buscar restringir a influência dele nas eleições do ano que vem, tanto na eleição de um presidente de direita como naquela dos senadores de direita, o que é justamente o que os ministros mais temem. Agora ele não vai mais poder usar nem as redes sociais, nem viajar pelo Brasil, nem encontrar o povo nas ruas. Se você também está indignado com isso, acha isso errado, injusto, absurdo, não só uma perseguição contra Bolsonaro, mas contra a direita, senta o dedo no like para a voz da nossa indignação chegar mais longe e vamos para o terceiro objetivo. O terceiro objetivo do Moraes é fazer um verdadeiro fishing expedition, uma pesca, só que é uma pesca diferente. É uma pesca de provas, uma pesca probatória.
Essa é a quarta busca e apreensão de Moraes contra Bolsonaro, gente. Aprenderam documentos na casa dele, no escritório dele, no PL, pegaram o celular dele e ainda dizem que acharam um pendrive no banheiro da casa de Bolsonaro, que Bolsonaro disse que desconhece, que ele nunca usou um pendrive na vida, ele não tem nem laptop, gente, para usar pendrive. Moraes está fazendo uma verdadeira devassa na vida de Bolsonaro para ver se encontra mais coisas para incriminá-lo. Mas, Iltan, qual é a justificativa que ele usou para essa busca? É ridículo. Eu vou te mostrar na live à noite, já vai ter tempo para isso agora nesse vídeo, mas vou te mostrar à noite como a justificativa que o Moraes usou é contraditória com a própria decisão dele. É ridícula, não se sustenta. O que faz a gente acreditar que, na verdade, o que está acontecendo é de fato uma pescaria probatória. Bora para o quarto e último objetivo. Reação e retaliação a Donald Trump. Esse é claro como água, gente. Nessa semana o Trump falou espontaneamente do Bolsonaro na Casa Branca, dizendo que conhece o Bolsonaro, que ele é perseguido politicamente aqui no Brasil e que a caça às bruxas deveria acabar. E ontem, o Trump mandou uma carta se solidarizando com o Bolsonaro e pedindo o imediato fim da perseguição contra ele. E aí, no dia seguinte, acontece tudo isso. É um recado claro de Moraes e do STF para Trump, para os Estados Unidos, de que eles não vão recuar, não vão parar e pior, estão quintuplicando a aposta. O problema disso tudo é que é um mico brigando com um gorila, é uma lagartixa brigando com um dragão, um gatinho contra um leão. O que vier daqui para frente contra o Brasil vai ser 200% culpa exclusiva de Alexandre de Moraes, do Supremo e de Lula. 200% culpa de Lula e de Moraes. Fala aí, vamos espalhar isso. 200% culpa de Lula e de Moraes. A gente vai sofrer e vai sofrer muito por conta desses autoritários que não cansam de nos arrastar para o abismo. Agora faltou só mostrar como que essa decisão não para em pé. Conta pra mim se você acha que Moraes queria esses efeitos, enfraquecer Bolsonaro, o efeito eleitoral, a pescaria probatória e retaliar Trump. E eu vejo vocês hoje às 19 horas no meu canal do YouTube pra gente falar sobre essa decisão, por que ela não para em pé nessa nossa... Fala pessoal, o que tá acontecendo aqui no nosso Brasil, pessoal? A ditadura tá na cara. Todo mundo tá vendo aí a ditadura que tá no nosso Brasil. Ontem nós postou um vídeo aqui do Eduardo, do Bolsonaro, na verdade, fazendo uma entrevista aí. E ele fala tudo aí na entrevista que tá sendo perseguido, que Donald Trump tá vendo tudo. E no próximo dia vem a paulada, casa investigada, tornozeleira no pé e muitas coisas aí. Ainda teve celular apreendido, documentação, tudo que tinha na casa foi apreendido. Um suposto pendrive agora também que tá imposto aí, que foi encontrado na casa, no banheiro. Especificamente aí para vocês, que foi encontrado um pendrive no banheiro de Bolsonaro e ele disse que não é dele, né? Que não tem nem laptop, computador, nada que ele possa usar o pendrive aí, pessoal. O que vocês acham disso? Será que Moraes vai incriminar Bolsonaro para carregar de vez aí o Bolsonaro? Pessoal, vou estar lendo esse pedacinho aqui na Conexão Política. Aqui, ó, quem tá de olho. Ai, quem tá de olho hoje. Olhar internacional da Casa Branca. Donald Trump monitora a operação da PF contra Bolsonaro no Brasil. O presidente dos Estados Unidos está acompanhando junto a integrantes do governo americano o desdobramento contra o ex-presidente. Na operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, realizada nesta sexta-feira, dia 18, está sendo monitorada em tempo real pela Casa Branca. A informação foi reportada por veículos da empresa internacional e confirmada pela Conexão Política. De acordo com fontes ouvidas sob reserva, integrantes do governo dos Estados Unidos acompanham o desdobramento diretamente com o presidente Donald Trump.
O ponto está na atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, especificamente nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela ordem de busca e apreensão pelas medidas imposta a Bolsonaro. Por decisão de Moraes, o ex-presidente terá que usar tornozeleira eletrônica, cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e aos fins de semana, além de estar proibido de manter contato com o diplomática investigado e também com seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Pessoal, deu ruim aí para o nosso ex-presidente, pessoal. Moraes tá puto da vida. Alguém tem que cagar esse cara. Agora vamos esperar a resposta aí de Donald Trump, que daqui a pouco já sai a resposta, pessoal. Vou estar tentando postar o vídeo aí mais tarde para vocês da resposta de Donald Trump com mais tarifas aí ou algo até mais, pessoal. A resposta pode vir um tapa na cara de Moraes. Agora sim, Moraes pode cair de verdade. E também nós temos que se reerguer agora aqui para derrubar Moraes. Agora Moraes está o ponto mais fácil agora para ser derrubado. Então, pessoal, deixa o like aí, compartilha esse vídeo para ir para mais pessoas e até a próxima. Até mais tarde.